Então, estamos ao vivo. Espero que a transmissão lá no YouTube funcione bem também. Vamos ver se a gravação aqui também não vai ter nenhum tipo de atraso. Se começar a travar lá, a gente mantém só aqui, beleza? Pessoal, retomando o raciocínio, a ideia de hoje é a gente ver dois indicadores que a gente usa no dia a dia, na maioria das vezes, sem saber o que está se fazendo em termos de cálculos, como é que funciona. Quando a gente falou na semana passada sobre canal de Keltner, surgiu ali a comparação, né, vamos falar assim, com as bandas de Bollinger, e embora elas tenham uma aparência, né, um visual semelhante, não é o mesmo cálculo, são cálculos bem diferentes, que a gente vai ter para fazer uma e outra. Deixa eu abrir aqui minhas anotações enquanto isso. Eu já vou compartilhar minha tela também, para a gente começar a falar na tela 2. Vamos ver se a internet ajuda, né? Pessoal, se começar a dar travamento, coisa do tipo, vocês me avisam. Nossa primeira tentativa daí vai ser pausar a transmissão lá no YouTube, tá? Só para evitar que a gente perca a qualidade aqui. Fechou? Tô de olho no chat também, então se tiver dúvidas aqui, vocês me sinalizem. Vou pegar mais anotações aqui. Aqui. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai falar, minha tela já está aparecendo, eu acho, né? Está certinho, a tela aqui com o Profit já, né? Com o editor de estratégias. Primeiro ponto que a gente vai ver, conversar, é sobre o indicador bandas de Bollinger. Então, para a gente se situar aqui, quem é que utiliza ou já utilizou setups ou, né, operações manuais, que seja, mas quem é que já utilizou as bandas de Bollinger no seu operacional? Vamos conversando aqui para entender como é que vocês estão com relação a esse assunto. Vamos lá. Me ajuda aí, gente. Quem usa? Quem nunca? Johnny nunca, pessoal todo aí, Rogério, Flávio, Edson, Gustavão, Hiro, Johnny. Não, o Johnny já respondeu, né? Não, nunca. Não utilizo nenhuma. O Hiro disse eu uso. Boa. Edson já usou. Beleza. É, o Edson, se eu não estou enganado, é aluno do Stormer. Sendo aluno do Stormer, o Braulio também me parece que sim, também é aluno do Stormer. Sendo aluno do Stormer, é possível que já tenha estudado o que significa, embora o Stormer não se prenda muito nisso, mas é possível que já saiba como é que funcione o cálculo. Quem usa, quem não usa, provavelmente não vai saber, mas quem usa, sabe como é que é feito o cálculo do indicador? Flávio nunca usou, Braulio usa. Quem usa aí, sabe como é feito o cálculo? Tem ideia de como é feito o cálculo? Média de 20, aritmética com. Se for período padrão, né? E aí o desvio 20, né? O desvio 2 normalmente, né? Considera a desviação, a variância, né? Isso aí. Então, pessoal, basicamente, vamos escrevendo as dúvidas aí, tá? Basicamente, o que que a gente tem nas bandas de Bollinger? A gente tem uma média e a gente trabalha com um desvio dessa média. Ponto. Basicamente é isso. Mas a média, o período da média, ele nos leva à explicação de como é que a gente faz o cálculo desse desvio. Então, basicamente, a gente parte. Coloquei aqui, né, como inputs para a gente testar diferentes, né? Qual que é o período dessa média, qual que é o desvio dessa média, eu poderia ter botado 2.0 aqui, dá no mesmo, né? E o tipo da média, que é o tipo, na verdade, né, que a gente vai fazer o cálculo aqui, o tipo da média usada nas bandas de Bollinger. A gente vai precisar fazer a
primeiro lugar, o cálculo dessa média, e depois a gente vai somar os quadrados das últimas médias de, de trás para frente, então do período atual até período, se a gente estiver no período 20, né? Então a gente vai até o 19, né? Que é o atual é zero, né? Zero, período um, 2, 3, 4, 5 até o 19 para dar 20 períodos, né? Esses 20 períodos, a gente vai fazer a soma dos quadrados. Então eu criei aqui uma variável soma quadrados, onde a gente vai jogar essa soma dos quadrados, efetivamente. E essa tá escura a tela, né? Deixa eu abrir deixa eu ligar uma iluminação aqui auxiliar para melhorar um pouquinho. Eu tô achando meio. Acho que melhorou um pouco, né? Pelo menos um pouquinho melhorou. Para armazenar essa variável soma quadrados, ela vai armazenar esses quadrados. E aí, como é que a gente faz esse cálculo dos quadrados? Eu vou pegar, criei uma variável aqui qualquer, variável i, atribuir para ela o número zero, inicialmente, e do número zero até, como eu falei, 19, né, porque é 20 menos um, até o 19º período, até o 20º período para trás, que é o de número 19, a gente vai fazer o seguinte, né, o do, a gente vai fazer o seguinte, a variável soma quadrados recebe ela mesma, né, o que eu vou acrescentando, recebe ela mesma, mais a potência quadrada, né, power na segunda potência, do fechamento daquela posição, menos a média. Esse aqui é o cálculo. Então não é simplesmente, né, tem que somar os quadrados dessa forma. O fechamento atual, desculpa, o fechamento do período, não atual, o fechamento do período menos a média atual, menos o V média. Então eu consigo chegar, e aí a potência ao quadrado, né? O 2 aqui é que significa que a potência é ao quadrado. E aí a gente vai alimentar essa variável soma quadrados. Essa variável soma quadrados, a gente vai dividir ela pelo número de períodos, que a gente tem lá em cima, que é o 20. Eu chamei de variância, uma explicação para a gente seguir. Então eu pego e eu vejo qual foi essa variância, dividindo ali a soma de quadrados pelo período. E aí, para eu calcular o desvio, eu faço a raiz quadrada, né? Eu chamei a variável de V desvio aqui, eu faço a raiz quadrada dessa variância, então, que é o square root, né? Eu faço da variável variância. E aí, a partir desse desvio aqui, eu vou desenhar, enfim, as bandas de Bollinger. Então, eu criei a BB superior, né, a banda de Bollinger superior e a banda de Bollinger inferior, que recebe a média, o valor da média, mais o número de desvios, que é o que a gente selecionou, por exemplo, 2 lá em cima, 2.0, 2, vezes o tamanho desse desvio. Então, eu tenho a banda superior e a banda inferior. E aí a gente vai ter, eu botei para plotar aqui para a gente comparar, tudo isso aqui, tudo isso aqui, desde aqui de cima até aqui, acontece quando a gente usa essa função aqui, Bollinger Bands. Então, Bollinger Bands, a gente passa o desvio, passa o período e passa o tipo, e aí passa se é a linha inferior ou superior, superior e inferior da banda. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, o tipo da média, ó, tipo 0 é aritmética, 1 exponencial, 2 a Wheeler-Wilder, 3 a ponderada, e as linhas a 0 a superior e a 1 a inferior. Então, a gente tem aqui a gente tem aqui é, esses parâmetros que a gente passa para as bandas de Bollinger. Eu fiz aqui, lógico, para comparar, né? A função na NTSL é isso aqui, e a função que a gente faz aqui para chegar naquele cálculo é isso aqui, tá? E aí, alguém comentou. Bom, mas primeiro vamos dar uma olhada nessa parte aqui da. Deixa eu botar para plotar aqui.
Ah, deixa eu só botar aqui para plotar no gráfico. Ó, a gente está plotando aqui a- as duas bandas de Bollinger, tá? Então, essa aqui é uma média de 20, aritmética. Aritmética porque o tipo tá zero aqui, né? Eu, quando fiz aqui o cálculo da média, eu simplesmente coloquei média direto porque eu queria usar aritmética. Se eu fosse comparar outros tipos de médias, eu teria que trocar aqui, fazer, se fosse do tipo um faz essa média, se fosse do tipo zero aliás, do tipo zero faz essa média, se fosse do tipo um faria média exponencial, e assim por diante, tá? Mas aqui, como eu deixei no zero mesmo, né, usei o tipo zero, a gente usa a média aqui. Então, como é que a gente pode fazer para conferir se isso aqui está dando o valor certo? E se não der, agora eu vou ficar deprimido, porque é, bandas de Bollinger inserir. Ok. Assim que o Profit deixar, ele vai passar aqui para cima, né? Vou tentar pausar e começar de novo. Não estou conseguindo parar o Profit aqui, meu Deus. Foi. Então, aqui tem o azulzinho, né? Tem os mesmos valores, tanto que se sobrepôs, né? Deixa eu executar de novo. Ó, se sobrepõe exatamente, certo? Então, esse é o cálculo das bandas de Bollinger. Viram como é diferente em relação. Acho que a minha tela está com um delay grande, hein? Tô vendo lá embaixo, não tá nem aparecendo as bandas ainda. Deixa eu pausar aqui. Pronto. Tá aparecendo certinho ali, né? As bandas, né? Beleza. Esse cálculo, todo esse cálculo aí para fazer as bandas de Bollinger. Vocês lembram como é que é o de Keltner, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente fez o cálculo lá do Keltner. É, deixa eu abrir, botar do lado aqui. Aula Keltner. Onde a gente tem o desvio calculado pelo ATR. E aí tem o cálculo do ATR para chegar nisso aqui. Então não tem absolutamente nada a ver. Ah, mas visualmente são parecidas, sim, porque elas são a partir de uma média. Então, se eu estiver usando a mesma média nos dois, ele, e tiver for a aritmética de 20 períodos nos dois, a média do meio vai ser igual. Só que o cálculo para chegar no Keltner e o cálculo para chegar na Bollinger é completamente diferente. Deixa eu pegar minhas anotações de novo aqui. Ah, beleza. Bom, então, vamos voltar para o Bollinger, deixa o Keltner quieto aqui. A gente tem essa construção do cálculo. Aí, se vocês já testaram no Profit, ou já tentaram inserir esse indicador no Profit, vocês viram que a gente tem, além das bandas de Bollinger, Bollinger Bands, a gente tem mais o, o Bollinger Band W, que é de espessura, né, de largura da banda. E aí é um cálculo também que faz o percentual de variação em relação à média. Boa, Charles, boa. Qual a análise operacional que você faz? Se tocar nas bandas, tende a voltar para a linha média? Vamos lá. Dá para operar só
bandas de Bollinger? Dá para operar só? Dá, mas eu acho que casa melhor se a gente usar ele, por exemplo, aliado a um filtro de tendência, ou aliado, quem opera gráfico temporal, aliado a volume, né? Então, quando ele, numa tendência de alta, por exemplo, ele corrige bastante, toca a banda inferior e volta a fechar para cima, a gente pode buscar não só a média central, a gente pode buscar a banda oposta, né, para o movimento ir fazendo aquele desenho bonito que a gente gosta de ver, né? Aquele serrilhado bonito para cima. As bandas, assim, quando elas estão muito altas, muito amplas, significa que a gente está tendo uma volatilidade maior. São, né, aqueles movimentos mais fortes do mercado. Então a gente muitas vezes vai trabalhar com stops mais amplos, com alvos mais amplos, mas a volatilidade ela está maior, porque basicamente a gente está medindo aqui esse desvio é justamente dessa variação que a gente tem do preço de fechamento em relação à média, os fechamentos anteriores em relação à média. Então, quanto que está acelerando? Quanto mais está afastando, mais o preço está acelerando. Então, isso a gente consegue ver se a volatilidade está aumentando, por exemplo. Enquanto que as bandas começaram a se apertar, ficar mais estreitas, obviamente a gente está diminuindo a volatilidade e muitas vezes, quando vai estreitando demais, a gente pode estar chegando numa fase ali de acumulação um pouco maior, né? Vamos botar um gráfico temporal aqui para dar uma olhada. Ó, a gente começa a ter um. Quanto menor a volatilidade, olha como o tamanho do candle vai diminuindo, como as bandas vão se aproximando. Olha aqui, candles pequenininhos, as bandas foram se aproximando, a volatilidade diminuiu muito. Olha a diferença da largura do canal. A largura do canal, a gente vai olhar ela não atravessada, né? A gente vai olhar ela daqui até aqui. Olha a diferença de uma largura daqui para cá. Olha a diferença de amplitude. Porque nos últimos 20 períodos aqui, né, a gente está usando 20, a média foi crescendo, a distância entre o fechamento e a média foi crescendo muito. Isso faz a banda, e claro, a gente está usando desvio 2 aqui, ele dobra ainda, né, essa amplitude, então vai se afastando bastante, mostrando que a volatilidade aumentou muito. Então, quando a gente, acho que, cadê que o Charles perguntou qual a interpretação, né, qual que é a análise. Quando a gente toca ou até fecha acima das bandas, né, depois que a gente acertou bem o desvio, o padrão é 2, em geral a gente está num patamar onde deve sim buscar uma correção. Mas olha como isso é perigoso de usar, sozinho, né, isolado. Aqui, ele chegou a fechar fora e continuou fechando fora. Ele só foi voltar a tocar na média central aqui em cima. Por que que eu estou falando disso? Porque muitas vezes a primeiro instinto é olhar para isso aqui com aquele conceito operacional do cara que faz o fechou fora, fechou dentro, né? Vocês não têm, vocês que já operaram, vocês não olham para isso aqui imaginando isso? Ah, ele saiu das bandas, então ele vai voltar. Não é isso? Não é isso, não? Pô, não, ele saiu das bandas, ele vai voltar. E aí, antes que eu falasse, o Hiro escreveu. Até tem que voltar depois, tem mais mensagem ali, mas a última mensagem do Hiro é exatamente. Nesse caso, eu falo que que o preço não voltou, foi a média que alcançou, não foi o preço que voltou para a média, foi a média que alcançou o preço. Aqui aconteceu exatamente isso. Se vocês são alunos alguns de vocês são alunos do Storm, aqui é uma turma bastante eclética, né? Bem heterogêneo. Tem alunos do P10, tem alunos do Stormer, tem alunos meus, tem um monte de projeto, aluno da Elliott. Alguns aqui são alunos do Stormer, com certeza já ouviram falar de um operacional que ele chama de saudade de casa. Quem já ouviu falar? O saudade de casa. E aí o irmão gêmeo diferentão do saudade de casa, que é o saudade de casa, só que não.
Já ouviram ele falar desses dois operacionais? Eu não vou descrever os operacionais aqui, a gente pode até falar sobre isso mais para frente, mas o saudade de casa é quando fecha fora, abre fora, abre fora, vem fechar para dentro e ele tende a vir buscar a média, sim. E aí ele botou esse nome porque ele chama, ele conta, né, faz um teatro dizendo que é o cara que se separou, que foi tentar curtir a vida de solteiro, foi para Gandai, não sei o quê, mas lá pelas tantas deu saudade de casa e ele volta. Esse é o saudade de casa, que é quando ele vai, é um retorno à média, né? Vocês gostam muito dos nomes divertidos, né? Rivotril, Príncipe de Nova York, Saudade de Casa, não sei o quê. Para mim, né, é um retorno à média. É um orbe, é um retorno à média, enfim. Aqui a gente tem um retorno e é como o Hiro comentou. Na verdade, foi a média que buscou o preço, né? O preço corrigiu muito pouco. Foi a média que acabou sendo puxada e aí ele tocou. O Saudade de Casa, só que não, é um movimento de fuga. Então, quando pega lá, o Saudade de Casa, só que não, inclusive ele é utilizado na primeira barra do dia, num gráfico de 30 minutos, normalmente para ações, que é quando acontece basicamente isso aqui. Abriu fora da banda, olha, puxa vida, eu nem tinha visto que tinha acontecido isso. Abriu fora da banda, fechou positivo, fuga, foi embora. O Stormer ainda faz algumas coisas do tipo medir aqui a banda, projetar uma vez e meia ou duas vezes para cima e colocar o alvo fixo aqui. Isso seria uma possibilidade de operar, tá? É, nesse caso aqui, deu certo de primeira. Tá no gráfico de 30 minutos, tá certo. Então, abriu fora das bandas, fechou para fora, ele vai fazer uma fuga. E aí é o saudade de casa, só que não. Essa é uma interpretação que a gente pode fazer de um operacional baseado na volatilidade, como é as bandas de Bollinger, né? O, o ATR também, né? Tem essa característica de medir volatilidade, vamos dizer assim, mas aqui nas bandas a gente enxerga ele a partir do afastamento do próprio desvio, né? Da variação do fechamento em relação à média. Deixa eu ver o que mais que tinha de mensagem aqui, que eu pulei algumas. Qual análise operacional que você faz? Se tocar nas bandas tende a voltar para a linha média? Tá, é o que a gente estava cobrindo, né? Nesse contexto, para Renko, você usaria ele como auxílio de qual outro indicador? Braulio, no Renko, trabalhar só com ele eu- parece ser muito contraintuitivo, porque, puxa, mas o Renko, o fechamento dele sempre vai ser padrão se for tiver puxando para cima e tal. Mas essas variações que ele tem de forçar o fechamento, uma barra inteira para baixo, tem que fechar um box para baixo, tem que correr praticamente, pode chegar a correr três corpos, né? Ele acaba deixando um gráfico também bonito para usar. E aí, estatisticamente, eu vou botar aqui no índice, eu vou botar um 11R. Estatisticamente, eu já acho mais interessante operar usando apenas ele, se for o caso, não é o ideal, mas apenas ele, se tiver em renko, eu acho que dá para fazer. Então, mas e aí qual é que é o contexto? Fechar fora e voltar a fechar dentro é uma possibilidade de operar para buscar a média. E aí, se você vai operar isso somente comprar se tiver numa tendência de alta, somente vender numa tendência de baixa, eu acho interessante para operar a favor da tendência. Vocês lembram sempre que eu sempre vou dar, eu, Barba, né? Sempre vou dar prioridade para operar a favor da tendência principal do dia. Ah, mas tem setup lá que opera contra a tendência. Tem, mas eu estou dizendo que eu, particularmente, prefiro robôs que operam a favor da tendência. Porque, puxa vida, se o mercado está indo para cima, eu vou procurar comprar também. Eu não vou ficar apostando contra o mercado o tempo inteiro. Toda vez que eu estou entrando contra a tendência, eu tô, eu sinto que eu estou apostando contra a força do mercado. Não sei se vocês conseguem, se vocês pensam, conseguem não, se vocês pensam dessa forma também.
Eu penso assim, eu estou indo contra a força do mercado daquele momento. Ah, mas era uma tendência falsa, reverteu. Bom, aí é outra história, a gente pode estudar como medir essa tendência, qual que tem que ser o tamanho da força. Agora, se eu pego uma tendência de alta e eu vejo as bandas se afastando, vocês não acham muito mais natural aqui? Aí é questão de sentimento primeiro e depois de estatística. Mas lembram que a gente sempre diz assim, pô, um operacional, ele parte de uma estratégia automatizada, ela parte de um conceito operacional? Quantas vezes a gente já falou isso? Então, qual que é o conceito operacional aqui? É pegar o movimento a favor da tendência e deixar correr. O que que seria interessante aqui, por exemplo? Olha, ele veio de baixo, cruzou o canal, até corrigiu, comprar nessa média, ou então ele aguardar ele tocar na média, ou respeitar a média e depois voltar a subir, mas é um baita de um trade. É um baita de um trade. Não sei se vocês costumam operar teste de média. Vocês gostam de operar teste de média? Sabem operar? Gostam de operar? Alguém dá um contexto para mim. Isso aqui é um tipo de trade muito bom de fazer. Ele veio fora das bandas, ou seja, ele se desviou o máximo, ele corrigiu, segurou nessa média. O mercado está dizendo para a gente, o mercado está dizendo, é para cima. Olha o tamanho do movimento que ele fez aqui. Que segurou de novo na média, explodiu de novo. Aí aqui ele perdeu a média, ó. Que ele perdeu e veio veio até a banda inferior. Segue comprando aqui, eu já não seguiria, já está operando abaixo da média, já tocou a banda inferior, então aqui eu já não compraria mais. E aí tem uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, usando as bandas, pode ser usando as bandas, pode ser canal, e pode ser um desvio simples também da média, mas que é criar ao redor da média, prestem atenção nisso aqui, ao redor da média, uma espécie de um canal. Ah, mas quanto? Aí dá para fazer estatística novamente, depende do tamanho do renco, depende, se for gráfico temporal, depende do gráfico, mas fazer ao redor da média. Deixa eu ir para o gráfico que eu acho que fica melhor de mostrar para você. Opa, abri outro Profit sem querer. Nossa, agora vai travar tudo. Vou trazer esse gráfico para cá, que daí dá para ver os paviozinhos aqui, é melhor. Ó, isso aqui era, isso aqui é do High-Low, né? Vamos inserir aqui para ficar mais fácil. Vamos inserir o próprio Bandas de Bollinger aqui. E eu tenho que terminar ali o raciocínio também do percentual. Bandas de Bollinger, ok. Vou botar ela mais espessa para a gente enxergar, né? Aritmética, mostrar média, aparência. Vamos colocar as bandas aqui um pouco mais espessas, né? Mais grossas, para enxergar fácil. Aparência da média. Pode ser verde, só vamos botar também um pouco mais grossa para ficar visível. Todo mundo enxergando, né? Deixa eu tirar esse high-low daqui, que a gente não vai precisar dele agora. Vamos tirar essa média também. Pronto. E abrir o outro Profit. Deixa eu fechar outro Profit aqui, senão vai ficar travando tudo. Vou fechar esse Profit, gente. Peraí. Pronto. Tá, retomando o raciocínio. Teste da média. Em vez da gente usar, pode ser uma banda de Bollinger também. Em vez da gente usar um desvio grande desses aqui, se eu colocar um desvio pequeno, pode ser 0,5, por exemplo, porque é só para mostrar, né? Depois teria que fazer um backtest, por exemplo. Se eu colocar um desvio de 0,5 e eu estiver operando acima dessa média, toda vez que eu tiver um teste, o que que é um teste? Fez mínima, se está pelo lado de cima, fez mínima dentro do canal e voltou a fechar para fora, como ele fez aqui, fez mínima dentro, voltou a fechar para fora, é compra. Por quê? Porque ele vai tender a seguir essa tendência aqui. Aqui compraria de novo, e aí aqui quando perdeu, sai fora, né? Não tem muito milagre. Mas eu coloquei um desvio de 0,5, certo? Por quê?
é um desvio pequeno, vai dar um desvio aqui de 40, 50 pontos, ele vai testar e vai voltar a subir. Como a gente está usando um desvio pequeno, a amplitude da banda, a gente olha, ela não tem aquela variação tão grande, porque, claro, o desvio ele multiplica, né? Então, quanto maior o desvio, mais vai ficar visível aquela diferença de amplitude. Aqui não, a gente vê que o canal ele aperta e expande, ele contrai e expande, mas não é uma diferença visualmente tão grande. Dá para enxergar um canalzinho, um riozinho aqui ao redor da média para a gente operar. Charles, isso daí também daria um robô, né? Sim, com certeza, certeza. Faz o fechamento dentro do canal, volta a fechar para fora do canal. É um momento de compra. Se testou o canal, falhou, encerra a operação. E aí aqui de novo. Aqui quase fez uma venda, aqui quase fez, aqui teria feito, né? Fez máxima lá dentro desse canal, teria vendido quando fechasse aqui. E aí aqui provavelmente sairia até perdendo um pouquinho, ó. Ele chegou a fechar lá para trás, se não tivesse com alvo fixo, né? Se tivesse com alvo fixo, esse trade aqui tinha matado ele por aqui, esse aqui teria matado por aqui. Aí aqui de novo, ó. Foi lá fora, ficou dentro, chegou aí para cima. Aqui eu não venderia, mas alguém mais, né, um modo de entrada diferente aqui, alguém poderia dizer que aceita vender aqui. Eu acho que não é o caminho. Mas aqui sim, ó. Ficou dentro do canal, aqui venderia. Ficou dentro do canal, venderia. Ficou dentro do canal, venderia. Você está enxergando isso? Então, tem que ser banda de 20, tem que ser. Depende de como é que vai querer construir o racional ao redor disso. Bandas de Bollinger é desvio 2, é média 20, pode ser uma média mais curta para o preço andar mais perto, pode ser uma média mais longa, posso usar um renco maior e aí ajustando isso aí, tá? Deixa eu só ver se porque eu pulei algumas mensagens de novo. Nesse contexto, para renco, qual você usaria? Não, você usaria ela com o auxílio de qual outro indicador? Já respondi, né? Das médias, né? Por exemplo. Alguma coisa que indique para mim a tendência, tá? Se eu quiser operar a favor da tendência. Braulio, se eu quiser operar movimentos curtos contra a tendência, vamos voltar essa banda aqui para o padrão dela. Gente, eu não posso me empolgar demais, senão a gente não vai falar tempo, não vai dar tempo de falar do high-low. Vamos aumentar o desvio para 2 de novo. Aplicar. Ó. Se eu quero operar contra a tendência com Renko, eu não, embora eu sei que tem gente que faz, eu não gosto, por exemplo, de fazer teste fora do canal só com máxima, como aconteceu aqui. Esse aqui, por exemplo, teria funcionado, mas eu não gosto. Ah, não, ele fechou fora. Aqui chegou a fechar fora. Então esse aqui eu gosto. Aqui também fechou fora, eu gosto, aí fecha dentro de novo. Então, esses movimentos onde ele vai lá, fecha fora e volta a fechar para dentro, eu gosto. Com alvo aonde? Na média. Porque eu estou contra a tendência aqui. Agora, se eu estou a favor de uma tendência, digamos que eu tenha duas médias aqui cruzadas, né? Eu estou a favor de uma tendência de alta e ele testou a banda inferior, eu não vou pegar dinheiro só até aqui. Ele está na tendência de alta. Eu comprei no melhor lugar possível. Eu comprei quando ele foi lá embaixo. Eu comprei quando ele foi lá embaixo, na tendência de alta. Por que que eu vou sair na média? Só se eu, por alguma razão, acredito num movimento de reversão se formando. Mas na visão geral tá apontando para cima. A média As médias estão alinhadas, por exemplo, numa tendência de alta. Fez um movimento aqui, isso aqui é um movimento corretivo, eu estou pegando a pontinha do pullback para comprar e pegar isso aqui. Claro, aqui pegou final de dia, né? Mas para pegar justamente esse tipo de movimento, ó. Então, dá para fazer muita coisa utilizando banda de Bollinger e no Renko, qual que, novamente, a questão da vantagem do Renko para mim. Eu sei onde é que fecha, eu sei onde é que ele pode dar entrada e eu consigo fazer a estatística disso. E aqui no trade quantitativo, não vamos esquecer que esse nosso papo aqui está muito conectado, embora eu fale de day trade o tempo inteiro, está muito conectado com com as nossas automações lá, com a comunidade auto trading, né? Auto trading, o trade automatizado é baseado em estatística, é quantitativo.
Por isso que o setup tem que ser objetivo. Se alguém disser, eu vou comprar toda vez que fechar positivo e vou fazer preço médio para frente, ok, mede isso e vê se no longo prazo funciona. Até uma exposição de, sei lá, 50 contratos. E aí ele fecha positivo, compra, fecha positivo, compra, fecha positivo, compra, fecha positivo, compra, fecha positivo, até que ele perca o preço médio dele. Ah, perdeu o preço médio, ele zera. Ou então eu coloco um alvo, então, define o conceito e vai testar, certo? Então, vamos lá, passei aqui, contexto, tarará, preço, voltou, Robson, tá, o pessoal conhece o Saudade de Casa. Charles, se voltar para casa só. Eu tava falando do Saudade de Casa e do Saudade de Casa só que não, né? O Charles disse: se voltar para casa só com perdas, deveria chamar de filho pródigo. Boa. O pessoal é criativo demais. Vocês são criativos demais, vocês tinham que trabalhar criando nome de setup. Cria, faz igual o humorista, né? Cria primeiro o punch da piada, depois conta, prepara a piada, né? Vocês criam o nome e depois tem que criar o conceito operacional daí. Os robôs mais lucrativos são os robôs de tendência. Concordo. Tive uma reunião hoje de tarde sobre isso, onde surgiu novamente a história do gradiente linear. E eu, se, posso falar minha opinião? Posso falar minha opinião? Não, pode. Aí eu contei, ó, terça-feira na aula eu fiz uma analogia, não sei se tu vai gostar do que eu vou dizer. Gradiente linear é para preço médio é a mesma coisa que chamar papapá de papapá. Vocês que estavam na terça-feira, vocês sabem, agora que está aqui na aula aberta e ainda mais que está no YouTube, né, vai ficar direto no YouTube, essa eu não vou dizer o que que eu disse, mas quem estava lá na terça-feira sabe o que que foi que eu falei. É a mesma coisa, tá? Só muda o nome, mas é a mesma coisa. E eu não gosto. Mas é aquela história, né? Provem, vamos fazer, vamos. Eu não quero que vocês acreditem em mim. Muita coisa que eu digo, eu quero que vocês testem. Eu não quero que acreditem. Ah, o Barba falou que tem que operar o bandas de Bollinger só a favor da tendência. Não. Eu estou dizendo que eu prefiro. Eu quero que um de vocês pegue o código, escreva, teste, traz uma sugestão, cria um código, fala na comunidade, a gente se ajuda e testa. E diz, Barba, tá funcionando contra a tendência. Tá funcionando todos os testes. Barba, eu quero testar toda vez que ele. Quero fazer backtest. Toda vez que ele triscar lá na banda, eu faço a posição contrária. Então, se ele triscou na banda inferior, eu compro, triscou na banda superior, eu vendo, e assim eu vou fazendo. Tá bom. Esse trade aqui, por exemplo, se tivesse feito isso, ele não chegou a tocar, né? Mas vamos imaginar que tivesse tocado aqui. Vamos dar um, para não ter que ficar procurando no gráfico, né? Ah, tocou aqui embaixo, comprou. Em nenhum momento ele foi lá fora de novo. Ó. Parece que sim, mas não foi. Então teria, imagina que lindo fazer isso aqui no início do dia. Pegar toda essa pernada aqui até que saiu aqui em cima. Olha o tamanho desse trade. Quantos pontos deu isso aqui? Quero medir isso aqui, só para ter uma ideia. Olha que trade Se tivesse pego, obviamente, né? Se tivesse tocado aqui embaixo, não tocou, mas teria feito lá, ó, 2.200 pontos. Olha que maravilha. Pô, 2.200 pontos, a gente acerta um trade desse aqui no mês. Tchau. 2.200 pontos? 50 contratinho? Acabou mesmo. Faz a conta aí. Quem é que sabe quem é que opera índice e sabe quanto é que dá isso aí, de cabeça? É fácil. Botei 50 para ficar fácil. Ninguém sabe? Não é possível que vocês operam índice e não sabem quanto que dá 2.200 pontos com 50 contratos. Se vocês pegarem calculador para fazer isso aí, eu entro pelo computador para agredir vocês. 22 mil, isso aí. Isso aí. Ahn, o Carlos disse, não gosto de gradiente linear, pouco ganho para muito loss muito grande, né? Ganha de colherinha e perde de balde, normalmente é assim, né? O Johnny disse, eu concordo com o fato de que fazer preço médio é uma M, mas, mas estou errado em dizer que numa ação visando longo prazo, isso não é ruim? Não, não, só um pouquinho, são conceitos de day trade
Swing trade é outra história. Swing, position, buy and hold, pior ainda. É outra história, tá? Já faço parênteses agora, nem terminei de ler, já faço parênteses agora. Estamos falando de operações de curtíssimo prazo, intraday. Compra e vende no mesmo dia, tá? Mas estou errado em dizer que numa ação visando longo prazo, isso não é ruim? Se olhar para ela pela seguinte estética. Tá pagando 9 de Y, né, de DY, e o preço caindo, eu vou fazendo média, aumentando o meu held, um cost, um belo dia a ação volta a subir depois que eu já ter ganhado muito dividendo, aí eu vou lá e realizo um pouco, considero apenas boas ações. Essa tua última frase, ela é sensacional. Considerar, fechem os olhos, para não ter que parar de compartilhar a tela. Fechem os olhos. Não, eu vou parar de compartilhar a tela. Eu vou parar porque eu quero, essa eu quero preparar o gráfico antes aqui. Vamos lá. Só que eu preciso fazer mais uma coisa para preparar o gráfico aqui. Tá. Aí, deixa eu fazer uma coisinha. Ok. E aí agora só para ficar legal, vou compartilhar a tela. É, está fazendo preço médio aqui nessa ação. Está comprando o Johnny. Está comprando ela, está fazendo preço médio. Tu é um holder aqui dessa ação. E aí, lá pelas tantas, começou a dar uma corrigidinha no preço. Começou a dar uma corrigidinha no preço. Vamos fazer médio? Vamos fazer um médiozinho? Cadê o chat? Deixa eu enxergar o chat aqui. Perdi o chat. Vamos lá. Vamos fazer mais um médiozinho aqui? Eu vou botando linha onde dá para fazer médio. Ah, deu para fazer médio aqui. Vamos fazer mais um aqui, Johnny? Vamos? Mais um. Vamos fazer mais um aqui? Opa, agora vai. Olha aqui. Agora eu vou pesar. Começou a andar de lado, agora eu vou pesar o médio aqui. Vamos fazer mais um médiozinho. Boa. Eita. Vamos fazer mais um médiozinho. Não, mas agora. Não, aqui achou fundo. Ah, agora, poxa, eu vou fazer pivô. Vamos fazer um médio aqui. Vamos fazer mais um médiozinho aqui. Boa. Agora eu vou me salvar. Nossa, agora vai dar bem. Não, peraí, deixa eu fazer mais um médiozinho aqui. Só mais um médiozinho aqui, porque daí agora ele começou a subir de novo. Vamos fazer mais um médiozinho. Não, peraí. Deixa eu fazer mais um médiozinho aqui. Agora vai. Agora vai. Quanto que, quanto que deu de perda aqui? Alguém quer fazer a conta aí? Não dá nem. Não, ele teria que pegar. Não, não parece a Magalu, Hiro. É a Magalu. Por isso que eu escondi os tickers, eu escondi tudo. Não parece a Magalu. É a Magalu. Até quando uma ação é boa? Até quando uma ação é boa? Ela veio de R$ 190. Chegou a 200, né? Ela chegou a 200, eu acho. Não lembro o número exato, mas ela chegou a 200. 200 e... Ela chegou a 240. 270 ela chegou. De 270 ela está custando agora 6, 5. Ela chegou a 5,54 e agora ela está em 6,68. E aí? O papel era bom, chegou a R$ 300. Só fazer um médiozinho. Tá bom. Se tu tinha R$ 100.000, se tu tinha 300, é pior a situação, né? Se tu tinha R$ 272.000 na Magalu, parabéns, hoje tu tem 6 mil. Só.
Ah, mas eu tinha 27 mil. Então tá bom, então agora tem R$ 600, mais ou menos. Então, complicadíssimo essa visão, né? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu fiz essa brincadeira, nem era o foco, né? Mas eu fiz a brincadeira porque tem que tomar cuidado com isso. Renner a mesma coisa, várias ações aconteceram isso, tá? Deixa eu voltar para o gráfico aqui, para o backtest. Não, para o backtest não, para o código. Só para a gente falar, para encerrar aqui rapidamente a bandas de Bollinger. Tem a bandas de Bollinger W, que é a largura, né, da, a largura da banda em termos percentuais, né? Quanto que ela variou percentualmente em relação à média. O cálculo é esse aqui, ó. O cálculo é esse aqui, tá? Não vou explicar isso aqui porque não vale a pena. E esse cara aqui, embora esse aqui tenha o nome percentual, é meio maluco isso aqui dentro do Profit. Mas esse aqui significa que se eu tiver acima de 100 é sinal que o meu preço está acima da banda superior. Se tiver abaixo de zero, sinal que eu estou abaixo da banda inferior. Quando é que vai usar isso aqui? Nunca consegui imaginar uma aplicação para isso aqui. Mas eu trouxe aqui porque de repente algum de vocês é mais maluco do que eu e vai querer descobrir como usar isso. Vai querer, é, talvez, inventar uma nova forma de operar que usa nesses dois. O Bollinger Band W, que é a width, né? Que é a espessura, a amplitude dele ali, e o percent, tá? Bom, vou, vou passar aqui para o high-low rapidinho, que é mais rápido de explicar também para a gente não atrasar, porque, né, senão a gente passa demais do horário. Bandas de Bollinger, matamos a charada, tá? Não tem o que fazer. Dá muita coisa diferente, dá para usar a banda de Bollinger, dá para fazer aquele canalzinho que eu mostrei, dá para operar aquele canalzinho ao redor da média, usando ele sempre assim, fechando para fora, pegando o movimento da tendência, usando ele como canal de teste. Dá para operar ele sozinho, fazendo a estatística, dá para operar ele sozinho. Eu acho que vale a pena operar com uma tendência, um filtro de tendência, pode ser médias, pode ser, pode ser. Não gosto, por exemplo, de casar ele com o estocástico ou com o IFR, ou coisa do tipo. Eu prefiro pegar uma tendênciazinha para testar. Acho que funciona bem, certo? Bom, deixa eu tirar o indicador daqui agora. Esse aqui a gente não precisa mais. Vamos colocar aqui como indicador o High-Low Activator. O cálculo do High-Low não é difícil, só tem que prestar atenção no que está fazendo. Mas o cálculo, alguém sabe, antes disso, né? Eu fiz a mesma coisa para a Bollinger. Alguém sabe como funciona o High-Low? Enquanto isso, deixa eu ver o que tem mais de mensagem aqui. Você, bandas de Bollinger, você considera ser um risco acontecer isso, mano? Você considera? Ah, depende, cara. É que se você falou assim, ó, quando vocês vão respondendo sobre o Hilo, você falou assim, fazer isso só em papéis bons. Saber se o papel é bom ou ruim é complicado para quem não é fundamentalista. Algum de vocês aqui estuda fundamentos de ações? Eu não estudo fundamentos. Eu sei, mas eu não estudo os fundamentos das ações antes de comprar para day trade, para swing. Agora, para quem vai operar isso no buy and hold, para quem vai segurar esses trades muito tempo, tem que estudar os fundamentos. Por exemplo, tem gente que empresa que tem dedo do governo, o cara não compra, certo? Ah, mas dá dinheiro todo mês, paga dividendo todo mês, mas tem dedo do governo. Tá um maluco aí, troca o governo, um maluco entra aí, resolve doar uma refinaria para outro país, e aí? Né? Então, varejo. Cara, varejo para longo prazo é maluquice. Claro que eu fui na sacanagem, né? Eu peguei Magalu e é varejo, né? Mas varejo, aérea, isso é complicado de pegar para longo prazo, né? Turismo. Agora, uma empresa tipo a Coca-Cola. Os caras são.
são dono de quanta água no mundo, né? Aí é outra história. Educacional também, nossa, Edux, como é que é aquela outra? Tirou dinheiro de todo mundo. Putz, como é que era o nome? Teve uma que ficou Conga, isso aí. Caramba, os papeizinhos ferrados, que todo mundo estava apaixonado pelos papéis, e aí do nada o troço derrete. Que na verdade não tem fundamento, né? Cresce na empolgação, não tem fundamento nenhum. Então, vai fazer, Johnny, uma operação de buy and hold, não vai fazer preço médio baseado só em análise gráfica. Tem que ter fundamento. Ah, o preço está descendo porque existe, papapá, a empresa, o preço da ação desceu. Pô, eu estou desviando do assunto, mas o preço da ação desceu porque trouxe lá um resultado menor do que o esperado, mas em compensação a empresa investiu todo aquele lucro que ia ter, a empresa reinvestiu numa ampliação fabril, alguma coisa nesse sentido. Caramba, a empresa é sólida. A empresa não trouxe resultado agora, não dividiu o dinheiro com o sócio vendeu a ação, despencou, mas a empresa está valendo bem, a empresa está bem de ativo, está bem de passivo, né? Tá equilibrada, tarará, tarará, tem fundamentos. Mas daí tem que estudar fundamentos, né? Então, fechando parênteses aí, né? É outra história, cara. Tem que tomar cuidado com isso. O Carlos falou que o problema dos robôs de tendência é que a taxa de acerto é pequena e tem drawdown maior. Não sei se eu concordo, tá? Não sei se eu concordo com isso, porque a questão de operar tendência não quer dizer que a gente tenha que operar com payoff ruim, ou que a gente tenha que operar com payoff muito bom, ou que a gente tenha que trabalhar com a taxa de acerto menor. Trabalhar com tendência é estar a favor do mercado, tá, gente? Isso aí, vamos fazer essa distinção breve assim. Operar a favor da tendência não quer dizer que eu tenho que fazer trades sempre de 5 para um. Eu posso pegar a favor da tendência e fazer relação um para um, e aí a minha taxa de acerto não é tão ruim, certo? Vamos só. Concordo, Carlos, com o teu raciocínio, tá? Mas só tem que fazer essa distinção, tá? Tem que fazer essa distinção. Mas o que que é o. Ele falou, eu já fiz um estudo aqui: 20% dos pregões são tendência, 80% tem reversões. Perfeito. Mas qual que é o que que você está usando para medir a tendência? Qual que é o tempo? Qual que é o critério para definir tendência? Porque a gente pode estar falando de uma tendência macro ou de uma tendência micro. Qual fase da tendência? A gente pode ter movimentos corretivos dentro de uma tendência que tu vai enxergar aquilo ali como uma tendência. Gente, a gente pode fazer, a gente pode pegar uma tendência, ainda bem que você falou exatamente o que eu estava começando a falar. A gente pode pegar aqui tendência e falar as próximas 5 aulas, porque tendência é um assunto quase inesgotável se a gente for discutir. A questão é que esse teu estudo, né, de tendência, é, a maior parte das vezes não está em tendência. A maior parte das vezes não está rompendo uma tendência, mas você tem ali um movimento que o mercado se move em tendência. Então você tem lá uma pernada de alta, é uma tendência, mas ela é uma micro tendência se eu for comparar, é uma tendência primária, aliás, terciária. A tendência primária pode ser uma tendência zona de baixa. Posso estar dentro de um canal de baixa e ele está numa tendência primária de baixa. Mas aí eu tenho um movimento corretivo grande. Agora eu sou obrigado a desenhar, gente. De novo, né? De novo, se deixar por mim, eu desenho o dia inteiro, mas é que é importante isso. Nem que eu tenha que atrasar um pouquinho o high-low aqui, gente. Olha só. Olha isso aqui, ó. Peraí, deixa eu parar. Por que não editou, não trouxe só o editor aqui? O Profit está esquisito. Bom, enquanto o Profit não faz, eu faço na mão. Agora foi. Olha aqui, ó. Vou desenhar na mão, azar que vai ficar torto, tá? Preço fazendo isso aqui, tá? Vamos olhar só isso aqui. Tendência à zona de baixo. Aí, aqui, ele começa a fazer um movimento. Esses movimentos aqui são tendências de alta que ele está fazendo. Só que essa tendência de alta aqui, ela pode ser um movimento complexo também. E aí ela pode ter aqui dentro essa pequena
movimentação aqui de baixo, então eu vou fazer de vermelho, né? E aqui a gente tem de azul aqui essas pernadas de alta. E aí aqui eu tive até vou fazer diferente. Fazer só nessa aqui, ó. Tive uma pernada de alta, outra pernada de alta, mas o movimento principal, se eu olhar para cá, continua sendo uma tendência de baixo. Tá, e o que que eu estou operando? Aí o cara está olhando a tendência de um ano do ativo e diz que não dá para operar em tendência. Mas espera só um pouquinho, a gente está operando no intraday, cara. No intraday é movimentinho desse tamanho. É 1.000 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos. Então, bom, não vamos aprofundar a tendência, realmente é um assunto muito longo. Só que realmente, estou numa tendência, estou no movimento de alta aqui. Se eu comprar a favor de uma tendência de alta, eu consigo trabalhar com uma boa relação de risco-ganho e a taxa de acerto não é ruim. A taxa de acerto não é ruim, né? Mas não vamos falar de breakout, não vamos falar de rompimentos, né? Nem de. Não vamos aprofundar muito tendência, senão eu não consigo finalizar aqui o high-low, tá? Mas eu entendi teu ponto. Espero que tenha entendido o meu também, né? Mas eu entendi teu ponto. Vamos lá. High-low. Alguém sabe como é que é feito o cálculo do high-low? Como é que é feita a movimentação do high-low? A gente estava olhando lá no gráfico. Vamos, deixa eu ver se eu consigo voltar, fechar esse gráfico aqui. Vamos para o mini índice. Aqui, 5 minutos. O Edson sabe, show de bola. Só trocar o ativo que está vencido já. Ó, vamos botar aqui tirar esse cara. Vamos botar o high-low. High-low. High-low activator. Beleza. Acho que só o Edson sabe como é que calcula, né? Mais alguém? O Eduardo sabe, mas é sempre bom relembrar. A Laura também sabe pelo jeito. Beleza. Para quem não sabe, vamos pegar aqui, vamos pegar um movimento que tenha ficado ficar mais claro para enxergar. Pode ser aqui, ó. O cálculo do high-low, ele, a escada, ela só sobe quando a gente está acima do preço. E ela só desce quando a gente está abaixo do preço. Essa é, grosso modo, né? A nossa referência aqui. E aí, deixa eu voltar para o texto, vou para o código, aqui, vou puxar para cima e botar o gráfico do lado. Isso. Pronto. Então, como é que a gente, como é que a gente calcula o high-low? A gente tem uma linha superior e uma linha inferior, né? Eu chamei de LS e LI para ficar mais simples. A linha superior, as duas, né, são uma média, só que de um determinado período, né? A gente define o período lá em cima, a gente colocou 8, por exemplo, e essa média superior é a média das X máximas, enquanto que a linha inferior é a média das X, que a gente definiu, por exemplo, 8 mínimas. Então, esse valor que eu vou, todos os períodos, eu vou fazer essa variação. Só que eu tenho essa linha superior, ela só, quando eu tiver numa tendência acima, quando eu tiver acima do quando eu tiver acima da linha zero, né, da linha da média, né, o preço estiver acima da linha superior, ó, se o preço estiver acima da linha superior, eu estou em tendência de alta. Se o preço estiver abaixo da linha inferior, eu estou em tendência de baixa. Eu defini aqui que desculpa, que um é tendência de alta e que -1 é tendência de baixa. E aí,
Quando eu estou com a tendência de alta, aqui, eu só enxergo a linha inferior. Então, eu só enxergo a linha de baixo. E quando eu estou em tendência de baixa, que é a -1 para mim aqui, eu só enxergo a linha superior. Por isso que ele fica alternando isso aqui. E essa linha, onde é que está o. Deixa eu, deixa eu plotar. Por que ele não está plotando aqui? Plot. Deixa eu executar, vamos ver. Ah, plotou. Ó, será que está certo o período aqui? Tem que botar o hello no mesmo período, né? Eu esqueci de botar o hello no mesmo período aqui. Peraí. Que é 8. A gente não consegue plotar no Profit exatamente igual. Ué, não salvou o 8. Hello, activate para aplicar. Ok. Ih, travou meu Profit de novo. Esperar carregar aqui. Essa nossa linha aqui, laranjinha, ela está plotando o de 8 períodos, só que o Profit não está atualizando aqui, ó. Ele está ainda com 3 períodos aqui em cima no high-low. Vamos ver se ele destrava. Vou esperar um segundinho. Que droga. Que droga. Ah, eu acho que agora foi. Agora ele trocou para 8, ó. Se eu executar de novo agora vai ficar certinho. Ó, tá vendo que essa nossa linha laranja aqui, ela tá andando junto com essas escadinhas? A diferença é que a gente não consegue plotar no Profit. Não tem como plotar essa escadinha aqui. Quer dizer, até deve ter, mas eu não quis perder tempo pesquisando mais isso aqui, porque o que importa para mim é o seguinte: eu só ploto a linha, fiz uma lógicazinha simples aqui, ó. Eu só ploto ela. Se eu tiver em tendência de alta, eu só ploto a linha inferior. Eu não ploto a 2, né? Que a plotagem 2 é a linha inferior. Ah, desculpa. A plotagem um é a linha inferior e a plotagem 2 é a linha superior. Eu não ploto elas. Se tiver acima, o preço estiver fechando acima da linha inferior, eu não ploto a superior. E se ele estiver fechando abaixo da inferior, eu não ploto a superior. Por isso que fica esse desenho aqui. Então, dá para ver aqui que a linha vermelha coincide aqui, quando ele troca de lado, né, coincide aqui, e quando ele troca para baixo de novo, coincide de novo aqui. Então, serve para a gente usar o. Dá para usar esse valor aqui, por exemplo. Claro, quando a gente for escrever um código usando o high-low, vai pegar direto o próprio high-low activator, né? Não vai fazer esse cálculo. Mas isso aqui é só para entender como é que é feito o cálculo. Então, e ele vai puxando esse preço para cima. Deixa eu ver uma coisa aqui, onde é que está. Tinha uma outra parte desse cálculo, eu acho. Não, não, beleza, é isso aqui. Tá certo. Período high-low, high, período high-low, low. É, ele faz a média, só para revisar, ele faz a média das máximas e a média das mínimas para traçar a linha superior e linha inferior. E ele só exibe a linha da tendência. Então, se eu estou em tendência de alta, ele só exibe a linha inferior. Se eu estou em tendência de baixa, ele só exibe a linha superior. Tá, e não dá para usar isso aqui junto com o Keltner, junto com o Bollinger? Dá, dá. Posso, eu só estou a favor da tendência, vai embora. Agora, mas qual que é a média aqui? A média, nesse caso aqui, é uma média de 8. Só que eu uso.
Ao invés de eu usar o close da média, vocês perceberam que a gente usou o high e o low. Só isso que muda. Então, qual é outro indicador que usa a máxima, a média das máximas? Tem um outro indicador, me deu um branco agora. Alguém lembra? Me ajuda aí. Tem um outro indicador que a gente usa a máxima também. A média das máximas e a média das mínimas. Ninguém lembra? Pô, gente, eu tô de pegadinha e ninguém lembra. Sério, gente? 14 pessoas, eu e mais 13 aqui, ninguém lembra. Não, um indicador famosão. Muita gente fala, muita gente defende, muita gente. 2MV, lembram do cálculo do 2MV que eu ensinei vocês? Usa máxima e mínima também, mesma lógica. Bom, usa média de máxima e média de mínima. Usa o desvio ali. O desvio não, o afastamento também. Eu não usaria Bollinger porque esse eu uso com tendência. Bollinger para lateralização. Tá bom, tá bom. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Bollinger você pode usar a favor da tendência, você pode usar para lateralização. Cruzamento de média você pode usar para tendência, você pode usar para lateralização. Keltner. Qualquer coisa, qualquer indicador você pode usar para um monte de coisa. Bandas de Bollinger, né? Você acho que chegou no finalzinho ali. Banda de Bollinger, se você usar um desvio grande num período maior, você vai buscar movimentos corretivos maiores. Se você usar ele só a favor de uma tendência que pode ser dada por isso pelo high-low, você pode ter uma tendência dada pelo high-low e usar a banda de Bollinger quando ele tocar uma banda inferior, por exemplo, a favor do high-low, ah, tocar uma banda a favor a favor do high-low, tá certo? Eu posso comprar e fazer um movimento longo a favor da tendência, por que não? Ah, mas eu só uso bandas de Bollinger para lateralização. Ah, tá, ok. Então, acho que saber como é que é feito o cálculo, saber por que que a gente usa, ou como é que a gente pode usar, é que vai dar repertório técnico para construir hipóteses, e essas hipóteses viram os conceitos operacionais. Então, ah, não, eu só uso média desse jeito. Tá bom, fechou tua cabeça e tu não vai aprender nada novo em termos de, não vai testar, não vai aprender não vai testar nada novo em termos de conceito operacional. Ah, não, mas eu só uso desse jeito. Eu sei que, não tô, Eduardo, não estou dizendo que você falou isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu só né, vem uma pessoa hipotética, tá? Diz, ah, não, isso aqui só funciona desse jeito. Não, não é assim, só funciona desse jeito. Quer ver um exemplo de coisa que não é desse jeito só que funciona? Rompimento, orb, né? Um online, um online, perdão, um opening, range breakout. Ah, não, tem que operar desse jeito, só funciona no gráfico de tal, papapá. Não, não é assim, gente. Não, não é assim que funciona. Contei para vocês que uma vez tinha uma aluna minha que trouxe a ideia de um rompimento, era um orbe também, só que ela trouxe a ideia de 30 minutos e me apresentou e tarará, a gente já conhecia o conceito e tal. Eu disse, legal, o que você está pensando em fazer? Aí ela descreveu o conceito, eu disse, gostei da tua ideia. Testa para nós? Não, vou testar. Foi para planilha, fez na mão, foi para planilha e tal. No outro dia de manhã, muito comprometida, ela veio e disse, Barba, ela não me chamava de Barba, me chamava de Boss. Boss, ficou uma merda. Ficou uma merda. Eu disse, ah, é? O que que houve? Não, deu errado em 80% das vezes. Eu disse, tá bom. E o que que tu tira dessa estatística que tu fez? O que que tu tira de proveitoso? Não, não deu certo, vou para a próxima. Eu disse, não, para, calma, calma, respira. Tu tá me dizendo que tu testou esse teu conceito operacional e que em 80% das vezes do período que tu testou, claro, ela fez teste na mão, né? 80% das vezes deu errado.
E então tu perdeu bastante dinheiro. Ela fez o levantamento, perdia bastante dinheiro. Legal. Não te passou pela cabeça, olhando para isso aqui, não te passou pela cabeça que quando tu tá comprando, tu tá tomando um stop, que se tu tivesse vendido, tu teria pego um ganho? Não passou pela cabeça? Aí ela parou. Não, peraí. quer- Mas eu posso operar invertido? Por que que não pode? Tá criando um conceito operacional. Moral da história. Naquele período que ela estava apurando a estatística, mas era uma coisa momentânea. Mas naquele período, o que eu estava fazendo ali era um exercício para abrir a questão do conceito operacional, né? Para expandir aquela coisa fechada. Não, tem que comprar, quando dá esse sinal aqui, tem que comprar. Não. Se quando dá esse sinal, tem que comprar na tua cabeça, mas isso está dando errado, então na verdade tem que vender. Que é basicamente o que algumas pessoas fazem com a banda de Bollinger. Ah, fechou fora, fechou dentro, então não importa se a tendência é de alta, eu vou vender. Tá, se eu estou olhando para um orbe, vamos olhar para o gráfico de uma hora. Vamos botar um gráficozinho de uma hora aqui. Se eu estou olhando para um orbe e eu estou vendo que muitas vezes, ele, depois de testar a mínima, por exemplo, ele vem até o meio da vela. Ah, aqui deu certo. Aqui, não deu certo. Então aqui não deu. Aqui, não deu. Aqui deu. Claro, esqueçam né, só o visual, tá? Pelo amor de Deus. Aqui deu certo. Aqui deu certo, não é X, aqui deu certo. Aí eu começo a ver isso aqui para trás. Não, parece só um pouquinho. Quer dizer que toda vez, ou toda vez não, X% das vezes está acontecendo esse comportamento. E depois até vai dar certo. Depois até vai dar certo. Depois até vai dar certo. Opa, peraí. Será que daqui a pouco eu não estou enxergando? E aí eu já tem outras pessoas construindo coisas assim já. Pô, é um rompimento, eu vendo aqui, só que se ele corrigir até uma retração de fibra, eu faço um médio. Olha, não estou defendendo médio? Não. Tem estudo por trás. Chegou a 50%, eu vendo de novo. Se chegar aqui, eu stop, acabou a minha operação, deu errado, pesei um pouquinho a mão, mas está dentro do meu gerenciamento. Ah, beleza. Aqui, comprou aqui e foi embora direto, vai embora, beleza. Aqui, comprou, veio até aqui, vendeu aqui de novo, o trade veio embora, oh, beleza. Opa! Então, já tem uma outra possibilidade aqui. Tá, mas e se eu quiser, não só eu acho que ele vai comprar, em vez de vender aqui, eu vou comprar porque eu quero pegar esse movimento corretivo, e aí eu vou procurar um outro sinal aqui. Quando ele chegar aqui, por exemplo, na primeira retração, eu comprei aqui. Quando ele chegar na primeira retração, eu viro a mão e aí eu desço desde lá de cima aqui. Eu pego um pullbackzão lá em cima. Por que que eu não posso fazer isso? Posso. Então, estou falando isso aqui, desviei um pouco do assunto, mas para falar que a gente tem que usar esse ferramental para ampliar a nossa caixinha de ferramenta mesmo, para abrir esses conceitos operacionais. Senão eu fico muito restrito. E aí agora eu vou pegar o caso do Eduardo. O Eduardo falou: eu não uso assim, eu uso para tal coisa. Tá bem, mas pô, dá uma olhada, será que não faz sentido? E eu falei sem nem olhar para cá, talvez não faça o menor sentido, teria que desenhar o conceito e testar. Mas pode fazer. Vamos botar um gráfico temporal aqui, sei lá, de 15 minutos e vamos olhar bandas de Bollinger, ó, bandas de Bollinger e o high-low junto. Será que faz sentido algum tipo de operação aqui? Por exemplo, high-low dizendo para vender, fechou fora das bandas de Bollinger. Será que não é uma boa eu vender aqui? Aqui, high-low dizendo para eu comprar,
foi lá fora das bandas e fechou para dentro. Será que eu não posso fazer um movimento de compra aqui esperando pegar a banda oposta, em vez de esperar pegar só a banda central, a média central? Estão pescando essas coisas? Acho que é o olhar para o gráfico, entender o que que o indicador faz e tentar criar o conceito operacional. Gente, memorizar cálculo de indicador, memorizar isso, aquilo, isso é bobagem. Fechar a cabeça a esse indicador, o fulano falou que usa desse jeito. A gente está aqui para trabalhar agora com estatística. Essa história de eu sou apaixonado pela média de 9 e a de 21. Eu já fiz vídeo falando sobre a história da média de 9 e de 21, né? Todo mundo aqui sabe por que que é. Todo mundo aqui. Tem alguém aqui que não sabe por que que é 9, 21, 9, 21. Agora me deu 200. Todo mundo aqui sabe, né? Por que que é a média 9, 21 e 200 que é usada. E tem gente que se apaixonou por essas médias. E aí só o. Ah, não, mas o cara tá no gráfico de 3 minutos e tá bitolado com a média de 9 e a de 21. Se tem alguém que não sabe por que que é as médias, eu explico rapidinho, não tem problema nenhum, tá? Enquanto isso, o Johnny falou: achei maneira a ideia de desenvolver um robô nesse operacional de fechou fora para sair da média. Bora fazer um backtest na próxima quinta. Porra, bora, ué. Mas quanto ganha quando dá certo e quanto perde quando dá errado? Naquele caso, Eduardo, isso aqui você perguntou na hora que eu estava falando da menina, né? Quando ela fez o teste. Tava dando tipo 1 para 1. Tava muito bom realmente, mas era período, era sazonal, não era uma coisa de longo prazo. Mas o meu objetivo com ela não era ela encontrar o santo grau, né? E se eu acho um operacional que dá 80% de acerto com 1 para 1, Jesus Cristo, vai ser o meu operacional pro resto da vida. Mas naquele caso ali era sazonal, mas fazia sentido, né? Então eu tratei para ela estudar, explorar um novo conceito, entendeu? É um all-in, exatamente. Pô, se eu pego um operacional desse, cara, é all-in. É, taxa de acerto não é métrica de robô bom ou ruim. Perfeito. Concordo 100% contigo. É que naquele caso lá, a métrica estava boa, porque a taxa de acerto estava alta, ou na verdade a taxa de erro, né? A taxa de erro estava alta, mas a relação estava muito boa. Então, realmente o robô estava pagador demais. Mas naquilo num período de 2 meses. Quando jogava aquele backtest ali para 2 anos, aqueles 2 meses era mais ou menos assim, ó. O recorte era mais ou menos o seguinte. Vou desenhar aqui como se fosse a curva de patrimônio, tá? Deixa eu só puxar esse gráfico para cima para ficar limpa a tela. Quando eu olhava a curva de patrimônio, ele estava assim, ó, em 2 meses. Então, quando pegasse o recorte aqui, a curva estava maravilhosa, estava dando um rio de dinheiro. Só que, na verdade, a curva de patrimônio de 2 anos ela era assim, ó. Era muito maior ainda. Se eu fosse fazer uma proporção, seria mais ou menos assim. 2 anos perdendo dinheiro, 1 ano e 10 meses, aí aqueles 2 meses estava aqui assim. Então, quando eu olhava para esse recorte aqui, era uma maravilha, era uma máquina de ganhar dinheiro. Só que ele só perdia, né? No longo prazo ele só perdia. Mas o recorte era muito bonito. Mas, de novo, a gente fez aquele exercício lá para explorar a construção de um conceito operacional contra-intuitivo. Pô, mas está dando sinal de compra, eu vou vender, está dando sinal de venda, eu vou comprar? Sim. Contra-intuitivo funcionava naquele período, certo? Robô -1, boa. Eu acho que a gente tem capacidade de criar um nome melhor. Vocês são muito criativos, né? Carlos, a história. Não, não tem muita história, tá? É só por que que é 9. Hoje é sexta-feira. Eu quero saber como é que foram, como é que o preço está se movimentando, especialmente se eu estiver comparando uma média de 9 e uma média de 21. Vou botar aqui rapidamente. Uma média. Vou até tirar esse troço fora aqui. Uma média de 9 e uma média de 21. Tirar o hello também. Ó, média móvel de 9 e uma média móvel de 21. Tá? Basicamente, vou botar a aparência aqui.
azul e uma média vermelha de 9. Pronto. Bom, é uma média rápida e uma média azul. E uma média, né? A média de 9, ela diz assim, nas últimas 2 semanas, gráfico diário, né? Diário. Nas últimas 2 semanas, o preço vem subindo, porque a média está apontando para cima aqui, ó. Se eu comparar o movimento das últimas 2 semanas com o último mês, a gente entrou nas últimas 9 semanas em relação ao último mês, que são 21 dias. Hoje são 22 pregões no mês. Desconto de hoje sobrou 21. 2 semanas são 10 pregões. Então, nas últimas 2 semanas, o movimento está indicando aqui para mim que vai acelerar, que está revertendo uma tendência e está entrando numa tendência de alta. A mesma coisa para baixa. 9 períodos, passou para baixo de 21 períodos, ou seja, no último mês, nas últimas 2 semanas, aquela tendência do mês virou para baixo e deu uma venda. Movimento bonito de venda. Aqui está começando um movimento bonito de alta. Ah, funciona sempre? Às vezes não vai evoluir. Aqui teve cruzamento, aqui não evoluiu. Evoluiu pouco, na verdade, não é que não evoluiu, evoluiu pouco, né? Deu uma quirelinha aqui, mas evoluiu pouco. Mas a ideia é essa aqui. Deixa eu colocar no Infut, que é melhor. Serve basicamente para ações, né? Você vai olhar isso aqui no gráfico diário de ações, né? Ó, os movimentos do mesmo do índice. Mas pega um outro papel aqui, pega uma Vale da vida. Ó, vai comprar Vale aqui, uma tendência que se cruzou aqui para baixo, nesse momento, não vai comprar Vale, né? Lá no setembro do ano passado. Aí aqui, pô, o movimento indicou força, comprou, pô, deu um bom movimento de alta aqui. Quando é que perdeu? Aqui, sai fora da operação. É por isso que 9,21. E 200, o que que é 200? 200 pregões do ano, um ano. Então, no último ano, a tendência, nos últimos 200 pregões, tem uma tendência de um ano aqui, de 200. Ó. Pô, se a tendência, aparência, vou botar uma linha verde escura aqui. A tendência perdeu a tendência do ano, até a média de 200 está apontando para baixo. Vai comprar? Só se for burro, tá? Só se for burro. Então, média é isso aí. Aí o cara fica no gráfico de 3 minutos pentelhando que só pode usar a média de 9. Eu digo assim, cara, eu faço meus testes aqui que eu gosto da média de 7 e de 17. Por que que eu gosto? Ah, porque dá um número de operações que eu estou confortável, dá uma amplitude de movimento que eu estou confortável, né? Por que que usa a banda de Bollinger de 20? Porque eu estou confortável. Com desvio 2, porque eu estou confortável com os backtests. Mas a gente tem teste lá que é o canal de Keltner, por exemplo, usa 1.8. Vocês não viram na FTS 10 lá? Que usa banda de Bollinger 1.8, a gente tem outros operacionais canal de Keltner que tem desvio 1.6, 1.5, porque através do teste aquilo ali ficou dá mais entradas no formato que eu quero enxergar o resultado do backtest. E aí, vai ser o 2.0, porque alguém me disse que vai ser? Não, né? É o que retorna melhor para mim. Certo? Pessoal, deixa eu ver aqui. Robô sério tem que testar 2 anos pelo menos. Aí começa a entrar no princípio Pareto. É isso aí. Exatamente, Carlos. Por isso que eu faço meus backtests todos em REM. Por isso que eu faço 2 anos de backtest, pelo menos, né? Não faço backtest muito mais curto que isso. Tá, eventualmente, né? Dependendo do operacional, não dá para fazer mais tempo. Do operacional, não, desculpa, do ativo. Bitfoot, por exemplo, não dá para fazer para mais do que, porque não tem esse tempo todo, mas a gente vai fazendo otimização e backtest para 2 anos. E é por isso que eu faço em renco, porque eu preciso confiar na estatística, e no gráfico temporal não tem como eu confiar, então eu confio na estatística do renco. E aí, a partir disso é que eu vou definir se o Bollinger eu vou usar a favor da tendência, se eu vou usar os movimentos corretivos,
Se vocês forem ver a nossa FTS 10 lá, ela opera várias vezes contra a tendência principal do dia em alguns presets. Porque ela está buscando, saiu fora da banda, ela vai buscar a média central, por exemplo. Mas se eu operar só a favor da tendência, né, eu posso estar fazendo movimentos longos usando o mesmo conceito operacional. Certo? Pessoal, deu para entender o high-low e deu para entender o bandas de Bollinger. Eu acho que ficou. Não montei slide, não fiz nada, porque a ideia era só mostrar o cálculo por trás e a gente explorar um pouquinho como é que dá para operar isso, né? Acho que deu para ficar claro, né? Passei um pouco de novo do nosso tempo aí, que eu gosto de. Queria ter ficado menos de 1 hora e meia, mas já bateu 1 hora e meia. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Na terça-feira, a gente tem o nosso clube, né? A gente segue lá trabalhando. Eu acho que isso que eu falei um pouco aqui hoje até ajuda a gente lá também na terça-feira. Acho que vai dar bom. Na terça-feira a gente já sai, eu já vou trazer, né, o código preparado aqui para a gente sair trabalhando. Fechou? Mais uma vez, obrigado pela presença, pessoal. Amanhã a gente conversa lá no grupo se tiver alguma dúvida. Uma boa noite para todos. Que horas é terça-feira? 19 horas, tá? Sempre 19, o Clube da Automação, sempre 19 horas. Fechou? Beleza, pessoal? Um abração para todos, bom descanso. Até mais.